Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje com alegria nos acompanha nesse nosso programa Palavras do Coração, com grande alegria, nós aqui estamos para esse momento tão especial, momento que nós podemos dizer que é sempre em busca da nossa santificação, da nossa purificação interior, de deixarmos a graça de Deus tomar conta de nós, agir em nós e fazer maravilhas em nossa vida, assim como fez na vida de tantos santos e santas ao longo da história da nossa igreja, e continua fazendo na medida em que nós vamos nos abrindo, deixando Deus tomar conta da nossa vida. Nós, nesta semana, estamos com dias muito especiais. Nós celebrávamos na segunda-feira São Vicente de Paulo, um grande apóstolo da caridade, um santo que se ocupou no seu ministério sacerdotal com o cuidado para com os pobres, para com os doentes, e ao mesmo tempo com a formação dos sacerdotes, das religiosas, num tempo de grande crise dentro da igreja, crise interna, como a gente diz, lá na França, do tempo de São Vicente,
este grande santo foi ocasião de muita santificação para a sua época, no seu contexto, para vermos assim, meus irmãos, que quando nós realmente nos decidimos por Deus, as coisas que estão à nossa volta não vão nos derrubar, porque a graça de Deus é mais forte. Quando nós realmente nos tornamos íntimos de Deus, íntimos da sua palavra, nós realmente tocamos o coração das pessoas, né? Geralmente as pessoas dizem que é o contexto, né? O contexto da vida, não tem jeito, é assim mesmo, não há mudança, é influência da família, influência dos amigos. Não. Nós temos que tomar a coragem de assumir o nosso discipulado para com Deus, e assim nós atrairemos muitas pessoas para esse caminho. O problema é que muitas vezes nós temos medo, somos inseguros em anunciar a palavra. E São Vicente não, foi um homem corajoso, mesmo em meio a crises morais, né, dentro da igreja. São Vicente não abandonou a sua fé, porque ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus, e nada mesmo pode nos separar do amor de Deus, como bem diz São Paulo. Celebramos ontem, né, dia 29 de setembro, a festa dos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, 3 grandes arcanjos, mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus. Realmente foram grandes arcanjos ao longo da história da salvação, que está contemplada na Sagrada Escritura, e é claro, né, desde sempre são grandes mensageiros, grandes lutadores, né, combatentes nessa batalha espiritual que nós sempre vivemos, porque o demônio está sempre aí querendo nos seduzir, querendo nos tomar para ele, mas a intercessão de São Miguel, o auxílio desse grande anjo, desse grande arcanjo para a nossa vida, não deixa com que nos percamos nesse sentido, ou nos deixemos seduzir, né? Da mesma forma, São Gabriel, um grande mensageiro das grandes mensagens, das grandes boas novas, do reino de Deus, principalmente da encarnação do Verbo, ele que apareceu à Virgem Maria, apareceu em sonho a São José, depois a Zacarias, né, em meio à sua oração. Nós vemos que realmente ele traz a mensagem da salvação, da boa nova. E Rafael, o anjo da cura, o anjo que vem para nos libertar de todas as doenças, tanto físicas quanto espirituais, e assim cuida de nós. Então peçamos a intercessão desses arcanjos e do nosso anjo da guarda, que nós não sabemos o nome, nós nem precisamos dizer o nome, mas precisamos sim pedir o seu auxílio, porque Deus nos dá esta graça. Pelo batismo nós recebemos a graça de ter um anjo da guarda que nos protege, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E nós hoje celebramos São Jerônimo, um grande santo da igreja também, dos primeiros séculos, e ele traduziu a Bíblia para o latim, a língua vulgar da época, que é a chamada Bíblia Vulgata, porque era justamente a língua vulgar, a língua comum daquela época, o latim. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita, no hebraico e no grego. Então, o povo daquela época, no contexto de vida de São Jerônimo, não tinha acesso à Bíblia por conta da linguagem, por ser outra língua. Então, São Jerônimo foi esse grande precursor da tradução bíblica. E hoje nós temos tantas traduções. É ele que
deu esse pontapé inicial, digamos assim, para tornar mais acessível a palavra de Deus a todos. Então, louvado seja Deus pela vida desse grande homem de Deus, né, São Jerônimo, que muito contribuiu para a tradução da Sagrada Escritura, e com a graça de Deus, com esse impulso que ele mesmo iniciou, pela ação do Espírito Santo, nós temos o acesso à palavra de Deus tão acessível para nós. É bom sempre lembrar disso, porque nós, antigamente, há 1000 anos atrás, vamos assim dizer, não tínhamos esse acesso que nós temos hoje à palavra, né? Nem mesmo existiam gráficas e impressões, né? Então, era tudo manuscritos, pergaminhos, né? Então, veja só o esforço que muitos santos, muitas pessoas fizeram, a começar por São Jerônimo, até chegar em nossas mãos esta Bíblia. Então, louvado seja Deus, vamos valorizar mais essa Bíblia, né? Não só por isso, mas principalmente porque é palavra de Deus, é palavra do Senhor, palavra que nos salva, inspirada pelo próprio Deus a tantos homens que a escreveram. E amanhã nós celebraremos Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha da Sagrada Face, ou Santa Teresinha de Lisieux, onde ela nasceu, onde ela viveu. E aqui nós temos a imagem dela com as rosas, com a cruz, uma grande santinha, né? Sendo bem aparentemente contraditório, né? Grande santinha, né? Porque de fato ela foi uma grande mulher, viveu 24 anos apenas, mas é considerada doutora da igreja. Quis muito ser missionária, mas viveu sempre na clausura do convento. Mas o seu impulso, o seu desejo pela vocação missionária sempre lhe fomentou o coração. E aqui nós aprendemos que missionário não é só aquele que sai para fora do país ou do estado ou da cidade, mas é aquele que sabe viver a sua missão de batizado aonde vive, aonde está. Que nós aprendamos nessa grande santa também o caminho da infância espiritual, o caminho da simplicidade. Por isso que eu quis cantar esse canto do Padre Zezinho no início do nosso programa, a criança que pergunta, né, o que é preciso para ser feliz? E acredito que a música já nos respondeu, e Santa Teresinha nos responde. É encontrar Deus nas pequenas coisas do dia a dia. É saber que na simplicidade do nosso dia a dia, nós estaremos fazendo do nosso ordinário o extraordinário, né? Nós estaremos fazendo daquilo que aparentemente é supérfluo aos olhos do mundo. Nós estaremos fazendo acontecer o milagre da nossa santidade na nossa vida. Por isso, meus irmãos, nesse tempo de graça, nesse tempo de bênção, nós queremos partilhar a palavra, queremos deixar a palavra tocar o nosso coração e assim caminhar cada vez mais num caminho de retidão, no caminho conforme os desígnios do Senhor para a nossa vida. Então vamos cantar um canto da palavra também, para que esta palavra nos envolva. Nós estamos hoje celebrando também o dia da Bíblia, por ocasião do dia de São Jerônimo, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a acolher sempre essa palavra que está contida na Bíblia e fazer com que essa palavra realmente seja a nossa inspiração para viver. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não,
mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Meus amados irmãos e irmãs, vamos então refletir o evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Essa palavra é uma palavra muito forte, com expressões muito fortes para todos nós, e sobretudo ela apresenta a dimensão missionária da igreja. Nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, que a missão da igreja, esse aspecto missionário da igreja, ele faz parte da essência da nossa igreja. Ele não é algo que apareceu por conta de uma necessidade ao longo da história da igreja, mas é parte essencial da igreja, está no fundamento. Isso nós percebemos já na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a encarnação de Jesus Cristo é a missão do Filho para com a humanidade. O Pai que envia o seu Filho para o mundo, para salvar o mundo. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é enviado pelo Pai, como nós professamos, procede do Pai e do Filho, também é uma missão. Então, digamos aqui que são duas missões de Deus para conosco. A missão do Redentor e a missão do Santificador, que é a missão de um só Deus, de um único Deus. Como diz Santo Irineu,
Deus, ele tem as suas duas vias, as suas duas mãos, né? Que é a via do Filho e a via do Espírito Santo, as duas mãos na Trindade. Por isso que Deus estende as suas duas mãos para o mundo a partir do Filho e do Espírito Santo. Veja que coisa bonita. As duas missões que Deus manifesta para nós, só para nosso bem, para nossa salvação. Então, nós precisamos compreender que a missão faz parte essencial da nossa fé na Santíssima Trindade, que transborda de amor por nós, por isso que vem ao nosso encontro, vem ao encontro da humanidade. E Jesus, ele quer que nós façamos parte desta missão. Ele não quer apenas que Deus venha ao nosso encontro, mas ele quer que nós possamos levar esta mesma graça divina a outros corações que porventura não conheçam ou não tenham percebido ainda tamanha graça da missão da Trindade em nossa vida, em nossa humanidade. Por isso Jesus, ele começa a falar da missão. Um critério que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. E é algo muito atual, sempre vai ser atual, na verdade, na nossa igreja, porque sempre estará aí, como um grito, um clamor de Deus para os nossos corações. Vamos sair em missão. Quando o padre despede a assembleia, no final da missa, ele não está apenas despedindo, para cada um ir para o seu cantinho, ficar sossegadinho. Não. Ele está enviando todo o povo em missão. Ele dá a bênção e o envio. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe para que vocês tenham bom êxito na missão. Então vejam como é profundo isso. E nós fazemos parte desta missão salvífica de Deus. Jesus quis que nós fizéssemos parte. Nós não precisávamos. Deus não precisa de nós, na verdade. Mas Ele quer precisar. Veja o tamanho do amor de Deus para conosco. Ele nos dá a graça e Ele quer que nós participemos com Ele desta graça missionária, de levar a salvação, a boa nova. Nesse sentido, nós somos também como os anjos mensageiros. Os anjos, arcanjos de modo especial, são os grandes mensageiros de Deus para a humanidade. E nós, nesse sentido, também somos chamados a ser esses anjos mensageiros que levam uma mensagem salvífica para tantos corações. É o objetivo desse programa, é o objetivo da Divina Web Rádio, levar esta mensagem, se comprometer com o mandato missionário, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o objetivo do abrigo da Divina Misericórdia, o objetivo da nossa igreja e de todos os membros da igreja, não só dos padres, não só dos bispos, não só dos diáconos, mas de todos. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Então aqui nós vemos que não são só os 12 apóstolos que são enviados em missão, mas ele também escolhe outros 72 discípulos. Discípulo é aquele que ouve o chamado, aquele que ouve a mensagem para, a partir disso, levar esta mesma mensagem. Primeiro é preciso ouvir, para depois levar a mensagem genuína. Não estamos aqui anunciando
cada um a sua mensagem, mas uma única mensagem, a mensagem genuína do Evangelho. O Senhor nos escolhe. Esses 72 discípulos, nós podemos interpretar os 12 apóstolos como os bispos, o colégio dos bispos, e os 72 discípulos como os seus colaboradores, que são os padres. Mas nós podemos interpretar também como os leigos e leigas da nossa igreja, que são a maioria na nossa igreja, né? Os 72 discípulos, enviados 2 a 2. Por que não pensar aqui na dimensão do sacramento do matrimônio? Os cônjuges, marido e mulher, como missionários dando testemunho do matrimônio para esse mundo, isso é missão. Missionários também educando seus filhos lá em casa. Veja como não é necessário sair de casa para ser missionário. Precisamos ser missionários dentro de casa. Às vezes nós queremos salvar o mundo e dentro de casa não há diálogo, não há nada. Às vezes nem um olhar, nem um contato, enfim. Então o Senhor enviou esses 72 discípulos 2 a 2. E aqui também a dimensão comunitária. Ninguém vai sozinho para a missão, não. Ninguém é uma bolha neste mundo, né? Ninguém está dentro de uma bolha, isolado, fechado. Não. Nós precisamos levar muito a sério esse envio 2 a 2. Não podemos caminhar sozinhos. O Senhor nos confiou amigos, irmãos de comunidade. O Senhor nos confiou pessoas que vão se congregando, vão se agregando na nossa vida. Nós vamos criando vínculos. Isso é fundamental para um missionário. Ninguém vai ser missionário para anunciar o Evangelho para as pedras, ou para a areia, enfim, mas para outras pessoas. Batizando. Batizar é mergulhar na Trindade, mergulhar na mensagem do Evangelho. É claro, o sacramento do batismo em primeiro lugar, não estou descartando isso, mas também batismo nessa dimensão do mergulho, mergulhar cada vez mais no mistério, fazer com que as pessoas a quem eu encontro experimentem Deus com esta minha mensagem que eu estou anunciando. Veja como é profundo. E essa mensagem deve ser anunciada 2 a 2, sempre juntos, sempre caminhando. Eu não posso ficar no egoísmo. Eu não posso ficar em cima de um pedestal, sozinho, apenas anunciando o que eu acho, o que eu penso, não. Quando nós caminhamos 2 a 2, nós sempre temos um ombro amigo para nos ajudar. Nós sempre temos alguém que vai nos dar força para continuar a caminhada. Nós sempre teremos também aquele irmão que vai nos pegar no pé. Às vezes eu posso falar alguma coisa errada, alguma besteira. Eu posso distorcer a mensagem do Evangelho. O meu irmão que está caminhando comigo vai pegar no meu pé. Olha, não é por aí não. Não é isso que Jesus quer dizer. Não é essa a mensagem genuína do Evangelho. Percebam como é importante nós caminharmos juntos. Quando nós caminhamos sozinhos, a tendência é a gente cair no buraco, cair no abismo. Porque daí a gente vai fazer o que a gente acha que é certo, a gente vai criar as nossas próprias verdades, vamos ficar de nariz empinado, não vamos aceitar a opinião dos outros, e é perigoso. Então, é 2 a 2. Jesus já nos ensinou, missão se faz juntos, sempre juntos. E Jesus envia esses 72 discípulos à sua frente para preparar os caminhos, para preparar o caminho do Senhor.
aplainar as suas veredas. Olha só que bonito. Nós estamos, é claro que a mensagem já foi dada para nós, mas nós estamos indo à frente de Jesus para que Ele venha e veja nos corações já um coração preparado, um coração iniciado na fé. O Mestre sempre vai à nossa frente. Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, venha atrás de mim. Jesus já havia advertido isso a Pedro, dizendo que é preciso caminhar atrás dele. Mas no Evangelho que nós ouvimos hoje, ele quer mostrar aqui que não quer dizer que ele está sendo deixado de lado. Muito pelo contrário. Nós estamos levando a mensagem dele. É ele que é o protagonista da mensagem. Nós somos instrumentos. E depois ele vem como pessoa divina, vem para ter o contato com as pessoas, um contato mais próximo, mais íntimo. Foi isso que ele fez. A sua mensagem foi antes e a sua pessoa veio depois para confirmar esta sua mensagem. Então veja que bonito. Como é bonito nós percebermos esta relação. Quando nós anunciamos a mensagem de Jesus, as coisas vão engrenando, vão tendo assim mais sentido, né? A gente vai conseguindo ter uma proximidade com Jesus mais forte. Depois Jesus diz, daí é ele mesmo que diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então esse pedido é um pedido de oração que Jesus faz, que é um pedido constante. Um pedido que faz parte da história, de todos os contextos da igreja. Pedi ao dono da messe que mande operários, trabalhadores para a colheita. Nós estamos rezando pelas vocações? Será que nós estamos rezando pelas vocações? Será que nós estamos rezando para que nossos filhos sejam bons vocacionados do Pai? Será que nós estamos rezando para que nós realmente assumamos esta nossa vocação dentro da igreja, como sal da terra e luz do mundo, trazendo o sabor de Deus para o mundo e sendo luz que ilumina as outras pessoas, trazendo esta luz de Cristo? Então é importante nós rezarmos. Esse pedido não é meu, não é de um padre, de uma freira, de um bispo, mas é de Jesus. Pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Precisamos rezar muito, meus irmãos. Precisamos rezar muito. Tanto para o despertar vocacional, quanto para a conversão das vocações. Porque às vezes nós assumimos a vocação, mas não estamos levando a sério essa vocação. Por isso precisamos rezar. Jesus diz: vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E aqui me lembra a mansidão. Nós estamos indo não como lobos no meio de outros lobos, né? Não como leões em meio a lobos, enfim, para haver intrigas, brigas e tantas outras coisas. Mas estamos indo como cordeiros. Cordeiros que são mansos, são tranquilos, que choram, que são obedientes à voz do pastor, que derramam lágrimas quando estão tristes ou quando sentem alguma dor, mas que seguem firmes à voz do pastor, que sabem discernir a voz do pastor com as outras vozes. Em meio de lobos, os lobos estão aí querendo nos devorar, querendo nos avançar, querendo destruir.
a nossa doutrina, querendo destruir a igreja. E isso é muito atual. Olha o que estão querendo fazer conosco, né? Olha os abortos, né? Que estão liberando por aí afora, pelo mundo afora. Olha essas tantas e tantas ideologias sendo apresentadas e goela abaixo até mesmo. Então, são os lobos querendo nos devorar, querendo nos avançar, dizendo que nós não temos espaço neste mundo, mas nós temos sim. Jesus nos enviou. Jesus nos enviou. E só esse fato já significa que nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ter medo, não. Não podemos ir na briga. Como o Papa Bento diz que nós não podemos evangelizar por proselitismo, né? A igreja não é missionária por proselitismo, ou seja, obrigar, impor a doutrina, dizer é isso aqui que você tem que seguir e pronto, né? Não, você precisa, né? Claro, a gente até tem essa ânsia, né, de fazer com que as pessoas todas venham à igreja, mas nós precisamos atrair essas pessoas e não enfiar goela abaixo. Nós precisamos atrair, como Jesus, ele atraiu muitas pessoas para si, as multidões. Jesus, ele não, assim, digamos que pressionou, obrigou. Jesus dizia: vem e segue-me. Quem quiser me seguir, né? Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz. Então é proposta. Ele nos manda, quando nós somos membros da igreja, ele tem essas suas ordens, as nossas obrigações, porque de fato nós já somos convertidos. Agora, aqueles que estão fora devem ser convidados, atraídos, chamados, como ele mesmo faz, na liberdade. Ninguém está na igreja por obrigação. Ninguém está na igreja porque está pressionado. Não pode ser assim. Mas nós estamos aqui por atração, porque ele nos trouxe, ele nos atraiu, ele nos envolveu com o seu amor e com a sua mensagem. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Aqui está a dimensão do desapego, da pobreza evangélica. Nós precisamos levar a sério isso. Um missionário, e aqui eu falo para todos, hein? Não estou falando para alguns grupos, não, é para todos. Jesus, ele nos pede o desapego. Meus irmãos, quanta coisa a gente tem guardado, né? Às vezes a gente vai olhar lá no guarda-roupa, meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa que eu nem uso mais. Isso até vai virando um pecado, porque tem tanta gente que está passando frio ou não tem nem o básico, e eu tô com um monte de roupa aí sobrando, não uso mais, só deixo ali por vaidade. Quantos calçados, enfim. Olha, nós temos tantas obras sociais que esperam doações das pessoas. Aqui o Abrigo da Divina Misericórdia. Se você tem a mais, traga para cá. Não vamos ficar estocando coisas. Lembram-se daquela mensagem que Jesus mesmo diz no Evangelho, que aquele homem foi enchendo seus celeiros e no outro dia morreu. O que adiantou ficar enchendo tanto e tanto e tantos celeiros, sendo que no outro dia ele iria morrer? Então, é claro, temos que ter o nosso básico, o nosso necessário, né? A gente não pode aqui fugir disso. Nós temos as nossas necessidades. Agora, não queiramos esbanjar. Não vamos exagerar na dose, não. Quanto mais coisas nós temos,
mais nós nos apegamos ao mundo, ao material, e menos nós nos lembramos do espiritual. Nós vamos deixando a dimensão espiritual, o buscar e as coisas do alto, para segundo plano. E vamos encontrando dificuldades para caminhar. Porque quanto mais bagagem nós temos, material, mais difícil para caminhar. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, tomemos cuidado e vamos viver o desapego, a pobreza evangélica nesse sentido. Jesus diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Não quer dizer que nós devemos agora ficar ignorando todo mundo, porque isso também não é certo. Mas Jesus quer mostrar aqui que nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar. Não podemos ficar ouvindo propostas e outras propostas e várias opiniões das pessoas. Não, nós já temos a nossa mensagem. Nós precisamos agora seguir adiante. Não ficar perdendo tempo com bobagens, com conversas fúteis, né? Tanto que Jesus vai dizer logo em seguida: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Daí sim, abra a boca. Vamos abrir a boca para levar uma mensagem de paz. A mensagem genuína do Evangelho. Não vamos abrir a boca para qualquer coisa, não. Porque não é esse o missionário de Jesus Cristo. O missionário de Jesus Cristo é aquele que sabe se calar, é aquele que sabe falar, sabe a hora certa para as coisas. Não age por impulso, por empolgação, aquele fogo de palha, como a gente costuma dizer. Dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Às vezes a gente chega na casa dos outros e já quer fofocar, né? Olha, você viu o que o teu vizinho fez? Aquela pessoa fez na comunidade, aquele erro, Não, vamos levar a paz. A paz. E a paz, eu não me canso de dizer que paz não é comodismo. Não é ficar largadão no sofá, sem fazer nada, só assistindo filme. Não. A paz é no coração. Eu estou em paz porque eu estou fazendo a coisa certa. A paz é quando nós conseguimos colocar a cabeça no travesseiro de noite e dizer: missão cumprida. Fiz a minha parte, fiz o que eu precisaria ter feito. Anunciei a palavra, vivi os valores do Evangelho na minha vida, respirei o Evangelho no meu dia a dia, na minha vida. A paz esteja nesta casa, a paz do teu testemunho, a paz do teu esforço, da tua dedicação. Então levar esta paz que vem de Deus. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Não ficar, como eu disse, empurrando goela abaixo. Se ele acolher, acolheu. Se não acolheu, volta para você. Mas não fique sendo chato. Às vezes a gente é chato, né? A gente quer assim insistir tanto que vamos nos tornando insuportáveis. Nós precisamos respeitar a liberdade da pessoa também. Se a pessoa não quer, não quer. Vamos aproveitar outras ocasiões, quem sabe um outro dia, enfim. Dar tempo ao tempo. Porque infelizmente muitas pessoas não estão no mesmo grau de conhecimento da verdade do que nós. Tem muitas pessoas ainda cercadas pelo obscuro, pelas trevas deste mundo, que estão acomodadas ali, acham que estão certas, é isso mesmo, não quero sair daqui, é a zona de conforto. Nós precisamos
instigar, precisamos incomodar sim, mas precisamos também saber dar o tempo ao tempo. A pessoa não vai compreender tudo de uma hora para outra. Então, se ela acolheu, acolheu. Se não acolheu, vai adiante, quem sabe outra hora. A graça passou. Infelizmente, nem todos aproveitam a graça que passa em suas vidas. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Isso é interessante. Não ficar exigindo coisas. Às vezes nós somos muito frescos, né? Nesse sentido. A gente quer sempre do bom e do melhor. E é bom a gente aprender a viver com o básico, com o necessário, estritamente necessário. Não ficar reclamando, não ficar esbanjando, né? Mas é dar o testemunho nesse sentido. E o Papa Francisco fala muito sobre isso, principalmente para o clero. E é claro, ele fala para todos. O Papa Francisco fala até mesmo em relação a carro, automóvel do padre. Não pode ser aquele automóvel, o melhor de todos. Não. Vamos ser sóbrios. Não precisamos de tanto, não. Porque nós temos sede de infinito. Nós temos que buscar o algo a mais no infinito, no céu de Deus. Temos que ter mais sede de infinito, meus irmãos. Temos que levar em conta essa dimensão sobrenatural. A gente, infelizmente, está muito no materialismo. Do ter, do poder, do prazer, mas coisas materiais. E não é só isso. Não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, do sobrenatural. Não podemos deixar isso, relativizar isso, né? Enfim, curar. Ser missionário é ser um médico que cura com as palavras, que cura com os conselhos, que cura com a sua presença. A presença faz milagres. Não precisamos de muita coisa para ser missionário. Basta a mensagem. A mensagem com as nossas palavras e o nosso testemunho. Basta. Vamos levar esta mensagem com todo o nosso ser. E Jesus, ele diz no final desse evangelho: o reino de Deus está próximo de vós. Que reino é esse? É tudo isso. É a mensagem anunciada e vivida. O reino de Deus é a paz nos corações das pessoas, porque Deus se faz presente ali. O reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo no meio de nós. Meus irmãos, hoje em dia se fala muito, né? Deixar o reino de Deus acontecer. E a gente acaba caindo numa dimensão estritamente social, achar que o reino vai se concretizar politicamente falando neste mundo, mas não é isso que significa que o reino de Deus está próximo. Porque Jesus não fez isso. Jesus não assumiu um posto político na sua época, não. Mas ele quis habitar nos corações. O reino de Deus está próximo de vós, porque Deus está próximo de vós. Jesus habita em nós. Sempre quando nós vamos comungar da Eucaristia, nós podemos dizer: o reino de Deus está próximo de mim. Mais do que próximo, está em mim. O reino de Deus é onde reina Deus. Percebam isso. O reino de Deus é onde Deus reina. Se Deus reina no meu coração, se a sua vontade prevalece no meu coração, o reino de Deus está próximo de mim. Se a sua vontade reina na minha casa, o reino de Deus está próximo.
da minha casa, da minha vida, da minha família. Este é o sentido quando nós dizemos: o reino de Deus está próximo de vós. Não queiramos distorcer a mensagem genuína do Evangelho. Meus irmãos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Uma coisa leva a outra. Pai Nosso nos ensina isso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós já entendemos o que ele quis dizer, o que Jesus quer de nós. Fazer a vontade de Deus é ter o reino de Deus presente no meio de nós. Porque quando nós deixamos a vontade de Deus prevalecer na nossa vida, Jesus ele encontra espaço na nossa vida. Porque Jesus ele só fez a vontade do Pai. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, nós estamos atraindo Jesus para nós. Vejam que belo isso. É aquele salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Como o livro dos Hebreus diz, esta frase foi Jesus quem disse quando desceu do céu e veio habitar no meio de nós, para fazer a vontade do Pai. Não só na cruz, mas ao longo da vida. Ao longo da sua vida terrena, ele nos ensinou a fazer a vontade do Pai para que o reino de Deus habitasse em nós. Peçamos esta graça ao Senhor para que nos ajude a cada vez mais sermos homens e mulheres da mensagem de paz, da mensagem do reino de Deus. E se alguém não aceitar a nossa mensagem, vamos sacudir a poeira. Mas não vamos criar briga não vamos criar intriga não. Nós viemos trazer uma proposta, a proposta maior que existe, a proposta da salvação. Mas se não acolher, o que nós podemos fazer, meus irmãos? Os fariseus também não acolheram a mensagem de Jesus. Alguns até que acolheram, né? Mas nem todos. Os saduceus e tantos outros não acolheram por causa da dureza do seu coração. Até mesmo alguns conterrâneos de Jesus não acolheram a sua mensagem por causa da dureza do seu coração. Jesus até mesmo deixou de fazer milagres na sua terra por conta da dureza do coração, da falta de fé daquele povo. Então isso é sacudir a poeira. É seguir adiante. Não ficar criando revoltas e intrigas, porque nós não viemos para isso. Nós viemos para ser cordeiros no meio de lobos. Viemos para trazer a paz. Viemos para trazer o amor de Deus. Viemos para trazer a salvação de Deus. Quem acolheu, acolheu. A graça está passando. Da mesma forma, nós aqui estamos anunciando. Alguns estão ouvindo, alguns não estão nem aí com tudo isso. Quem acolheu, acolheu. Quem não acolheu, o que nós podemos fazer? Rezar por eles. Rezar por aqueles que também não amam a Deus, não acolhem a sua mensagem e não vivem os valores do Evangelho. Peçamos então a intercessão desta grande santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, para que nos inspire cada vez mais a sermos missionários, sempre aonde nós estivermos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos suplicar assim as bênçãos de Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, de São Jerônimo, de Nossa Senhora Aparecida, dos santos arcanjos, que o Senhor, bondoso Deus, vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe.
Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem.